um exército de vencedores. Aliste-se já. Capítulo 3. Pedro Dong. Tema desta semana: a fortaleza de Sião e o descanso de Deus. Meta de hoje: leitura das páginas 46 a 49. O sacerdócio de Cristo nos torna vencedores. Ao depararmos com essa palavra sobre os vencedores, podemos sentir-nos distante de seu padrão. Contudo, o livro de Hebreus nos fala sobre o sacerdócio maravilhoso de Cristo após sua ressurreição. Quando ele morreu e ressuscitou, Deus o gerou como seu filho primogênito, ou seja, o homem Jesus tornou-se o filho primogênito de Deus e foi recebido para dentro da glória do Pai. Ao mesmo tempo, foi nomeado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versículos do 5 ao 6. Hoje, Cristo está servindo nos céus, ministrando no verdadeiro tabernáculo, no santuário de Deus nos céus, intercedendo por nós e nos levando à glória por meio desse sacerdócio perfeito. O sacerdócio levítico não era perfeito, mas o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é perfeito, isto é, pode levar-nos à perfeição. Isso reacende nossa esperança de ser glorificados. Aleluia! Além disso, o sacerdócio de Cristo também está relacionado com sua realeza, pois ao mesmo tempo em que Cristo foi feito sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, ele foi elevado à destra de Deus Pai, que o fez sentar-se à direita do trono de sua majestade. Hebreus capítulo 1, versículo 3 e capítulo 8, versículo 1. Hoje Cristo aguarda que todos os inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Hebreus capítulo 1, versículo 13. Esses aspectos relacionam-se intimamente com a igreja. O sacerdócio de Cristo visa aperfeiçoar sua igreja, preparando os vencedores, ou seja, um grupo de escolhidos e eleitos de Deus que estão dispostos a pagar qualquer preço para seguir o Cordeiro. Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Deus não pode contar com toda a igreja, por isso prepare esse grupo de vencedores, por meio do sacerdócio de Cristo, para exercer sua realeza, a fim de que Cristo possa colocar em ordem todas as coisas. Quando Deus era a autoridade absoluta do universo, havia ordem. Mas quando Satanás quis usurpar a autoridade de Deus, estabelecendo uma autoridade paralela, clandestina, ele trouxe desordem, corrupção e caos para o universo. Por esse motivo, Cristo precisa colocar o universo e a terra em ordem, reavendo o reino de Deus na terra. A esse aspecto do reino de Deus na terra, chamado de reino dos céus, o reino dos céus visa trazer o reino de Deus de volta à terra. Portanto, como vimos no primeiro capítulo, o mistério da vontade de Deus, apresentado em Efésios 1, do 9 ao 10, é encabeçar todas as coisas em Cristo, sujeitá-las a Cristo, para que esta terra tenha paz novamente. Assim, o sacerdócio de Cristo visa ganhar sua igreja, ganhar um grupo de vencedores que luta a seu lado para reaver sua realeza. Dessa forma, o sacerdócio e a realeza contribuem um com o outro. Há uma urgência nesses tempos finais. Deus precisa de um exército de pessoas maduras em vida que são guiadas pelo Espírito. É com esse exército que Deus pode contar para executar seu plano de estabelecer o reino de nosso Senhor Jesus Cristo e tirar
o reino deste mundo das mãos de Satanás. Precisamos perceber essa urgência, mesmo que ainda não estejamos maduros ou que tenhamos sido salvos há pouco tempo. Apesar dessa urgência, ainda há tempo. Podemos dar mais atenção à palavra de Deus, ruminá-la e aplicá-la em nosso viver diário. Dessa forma, nossa sensibilidade à direção do Espírito vai aumentar. Os últimos acontecimentos mundiais com respeito à pandemia da Covid-19, sem dúvida, despertaram-nos, tiraram-nos da zona de conforto em todos os aspectos de nossa vida. Sentimos que devemos preparar-nos com mais diligência para a volta do Senhor. Não podemos mais ficar dando voltas pelo deserto como o povo de Israel. É provável que no passado até tenhamos orado, ansiando pela volta do Senhor, mas talvez não estivéssemos cientes de quão próximo está o fim. Precisamos levar esse assunto a sério e cooperar com a volta do Senhor. O sacerdócio e a realeza estão interligados e visam ao apacentamento. O livro de Hebreus nos revela que Cristo exerce tanto o ofício de sacerdote como o de rei. Seu sacerdócio é perfeito, pois é segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdócio foi designado a Cristo quando ele ressuscitou. Além de sacerdote, Cristo foi também designado rei, uma vez que Deus o elevou às alturas, à direita de seu trono, onde Cristo agora aguarda que seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Por causa da obra de Cristo, nós temos o sacerdócio que visa cuidar do povo de Deus e também a realeza, cujo objetivo é pôr todas as coisas em ordem para que Deus possa alimentar e apacentar seu povo. Essa é a direção de nosso serviço a Deus. Ao falarmos sobre a realeza, sobre o governo de Cristo e sobre seu reino, precisamos ter clareza quanto ao significado disso. Em Miqueias lemos: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Miqueias 5:2. Essa profecia declara que Cristo, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, reinará em Israel. Isso corresponde a Cristo como Filho unigênito de Deus. O versículo correspondente a esse, no Novo Testamento, está em Mateus: "E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel." Mateus 2:6. Enquanto em Miqueias lemos a expressão reinar sobre Israel, em Mateus temos a expressão apacentar o meu povo Israel. Em outras palavras, reinar é apacentar. Como sumo sacerdote, Cristo apacenta seu povo, seu rebanho. De outra forma, Cristo como rei reina sobre seu povo, colocando todos os inimigos por estrado de seus pés. Devemos aplicar esses dois ofícios hoje em nosso serviço a Deus. Por um lado, devemos cuidar dos filhos de Deus como sacerdotes, ajudando-os a crescer em vida, a ser sólidos na palavra fundamental e na palavra profética. Por outro, como reis, devemos ajudá-los a tornar-se co-reis com Cristo, exercendo sua autoridade ao estabelecer seu reino na terra.